capítulo 23. Vida mental e física quântica. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo, exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida, sem fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa mesma ciência pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse, nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. Ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina, no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante como dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura de estradas que liguem os povos, se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora. A ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso, entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio, que aniquila e perverte, e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Emanuel, Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 152. Comentário. Estudaremos no vídeo de hoje algumas questões que envolvem a física quântica e sua relação com a vida mental. O pensamento é onda eletromagnética que vibra. Nosso perispírito, como já vimos em estudos prévios, transmite os pensamentos ao corpo físico que os capta pelo tálamo, recebendo e transmitindo pensamentos nossos e de outros seres. Estamos assim, em constante interação com as vibrações do ambiente e dos sentimentos que presenciamos. A vida mental pode trazer o remédio ou a moléstia, como vimos nos estudos sobre o fluido cósmico. Influenciamos a atmosfera ao nosso redor com base nos pensamentos, sentimentos e atitudes que tomamos. Assim, nossa vida mental influencia as menores partículas ao nosso redor, modificando as propriedades e vibrações dos fluidos e partículas que nos cercam. Vamos aprofundar agora com o livro A Construção da Mente. Até fins do século XIX, a física clássica parecia explicar todos os fenômenos físicos. Baseando-se na relação causa e efeito, a física de Sir Isaac Newton podia determinar matematicamente o comportamento de um fenômeno. Duas teorias surgiam então, abalando a física clássica. Teoria da relatividade, de Albert Einstein, de 1879 a 1955, físico teórico alemão. Einstein provou que os fenômenos físicos acontecem de forma diferente para observadores que se movem com velocidades relativas constantes e que a velocidade da luz é a mesma para todos esses observadores. Mostrou-se, além disso, uma equivalência entre tempo e espaço. Em termos práticos, essa teoria indica que eventos que ocorrem simultaneamente para um observador podem ser assíncronos para outro. Por exemplo, a duração de um evento, como a queda de um corpo, quando medida por uma pessoa no planeta Terra, pode ser diferente se medida por um observador externo que se move com uma velocidade comparável à velocidade da luz. Teoria da mecânica quântica, de Max Planck, de 1858 a 1947, físico alemão, considerado o pai da física quântica. A teoria quântica também é conhecida como mecânica quântica ou física quântica, e tem como foco principal de estudo o mundo microscópico. Os princípios da quantização da energia, propostos por Einstein e Planck, e as observações experimentais do espectro atômico dos elementos mostravam que as leis de Newton não produziam resultados corretos quando aplicadas a sistemas muito pequenos, como átomos e moléculas. Para explicar o movimento dos elétrons em torno do núcleo foi criada, por Planck, Bohr, Einstein e Schrödinger, uma nova teoria, a da mecânica quântica. Em 1924, Louis de Broglie, de 1892 a 1987, físico francês,
afirmou que qualquer partícula em movimento tinha uma onda associada, surgindo os primeiros estudos da mecânica ondulatória, complementada por outros físicos. Aos poucos essas teorias vão nos levando até a vibração emitida pelo pensamento e sua influência no meio, através da vibração de uma molécula. Niels Bohr, de 1885 a 1962, físico e filósofo dinamarquês, afirma a dualidade onda-partícula, ao mesmo tempo. Os físicos perceberam que os elétrons se comportavam ora como onda, ora como partícula, dependendo do tipo de experimento e do observador. Ou seja, o observador interfere no fenômeno, chegando à conclusão de que as leis da física clássica não funcionam no mundo subatômico. Com o auxílio do espiritismo podemos imaginar o motivo das partículas reagirem diferentemente dependendo do observador. Uma vez que os pensamentos e sentimentos emitem vibrações, o observador poderia estar ampliando ou reduzindo a emissão de vibrações da molécula, através de sua própria atmosfera ou campo vibratório. Werner Heisenberg, de 1901 a 1976, físico teórico alemão, anuncia em 1927 o princípio da incerteza, afirmando a impossibilidade de se determinar simultaneamente a posição e velocidade de uma partícula, tornando a física quântica uma ciência probabilística. Einstein, contudo, discorda de tal princípio, afirmando que Deus não joga dados, devendo existir leis precisas por trás do fenômeno, apenas não são conhecidas. A física parecia dividida em duas partes: a teoria da relatividade geral de Einstein, que explicava o macro, planetas e galáxias, e a mecânica quântica que procura explicar o micro, mundo atômico. Ora, galáxias e átomos pertencem ao mesmo universo, mas as teorias se conflitavam. O grande sonho de Einstein, que ele não conseguiu realizar, era formular uma teoria do campo unificado que explicasse tanto a teoria da relatividade quanto a teoria quântica. Teoria das cordas. Foi, então, que, segundo a tradição, em 1968, o jovem físico Gabriele Veneziano, ao procurar uma equação que explicasse a força nuclear forte, que mantém prótons e nêutrons unidos no núcleo atômico, deparou-se, por acaso, num velho livro de história da matemática, com uma equação descrita, há 200 anos, por um físico suíço, Leonhard Euler. Veneziano percebeu que tal equação poderia explicar a força nuclear forte, publicando a sua descoberta. Passando por vários físicos, a equação de Euler chegou até Leonard Susskind, físico americano que passou a investigar a possibilidade de tal equação descrever uma nova partícula, que pudesse vibrar como uma corda de violino em vez de ser uma partícula estática. A ideia não foi bem aceita pelo mundo científico, e a ciência continuou a aceitar as partículas como pontos e não cordas que pudessem vibrar. Anomalias matemáticas existiam na teoria das cordas que, por muito tempo, impedia o seu avanço no mundo científico. No verão de 1984, o físico norte-americano, John Henry Schwartz, físico teórico estadunidense e seu amigo Michael Green, depois de 5 anos de tentativas, resolveram as anomalias matemáticas da teoria das cordas, atraindo a atenção do mundo científico da época de tal forma que, por volta de 1985, existiam 5 versões da mesma teoria, mas que não estavam em harmonia. Foi quando Edward Witten, em 1995, na University of Southern California, apresentou sua ideia de unificar as 5 teorias das cordas, surgindo a chamada teoria M. Todavia, para que tal teoria se sustentasse matematicamente, o universo deveria ter 11 dimensões, sendo 3 dimensões espaciais, uma temporal e 7 outras dimensões ainda desconhecidas. O que é a teoria das cordas? Se você observar um deserto, em certa altura, o que você verá será um espaço contínuo cuja cor dependerá da coloração da areia que o compõe. Mas se você chegar perto desse deserto, verá que ele é formado por minúsculos grãos de areia. Esses grãos, por sua vez, são constituídos por partículas ainda menores e invisíveis a olho nu, os átomos. Estes têm sua estrutura formada por elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e nêutrons formam-se de partículas elementares chamadas de quarks. É até esse ponto que vai a física convencional. A teoria das cordas vai um pouco mais além. De acordo com a teoria das cordas, os quarks são formados por pequenos filamentos de energia semelhantes a pequenas cordas vibrantes, daí o nome dado à teoria. Essas cordas estariam vibrando em diferentes padrões, com frequências distintas,
produzindo as diferentes partículas que compõem o nosso mundo. Os físicos chegavam também à ideia extraordinária ou chocante dos universos paralelos, procurando explicar a sobreposição quântica, ou seja, duas coisas diferentes acontecendo ao mesmo tempo. Correlato ao tema, temos no livro Na Próxima Dimensão, capítulo 30. Cada dimensão espiritual é caracterizada por uma velocidade, consequentemente, por um espaço geográfico. A diferença de velocidade faz com que duas dimensões espaciais coexistam, ou seja, se interpenetrem, e isso modifica antigas concepções da física que, é bem provável, venha, em tempo mais curto que o esperado, colocar a questão da sobrevivência da alma numa equação matemática. Futuramente, a religião do homem será a ciência que, por sua vez, se lhe constituirá na mais legítima manifestação de fé. Comentário. Tornando assim possível os universos paralelos e as teorias das cordas, bastando apenas ao homem unir a ciência do plano carnal ao plano espiritual, para começar a compreender as belezas das leis de Deus. A física moderna, o pensamento e o fluido cósmico. Ao confrontarmos as teorias da física moderna com os estudos do capítulo 21, sobre o pensamento, e do capítulo 22, sobre o fluido cósmico, chegamos a extraordinárias conclusões. A mecânica quântica admite a interação entre as partículas observadas e o próprio observador, que interfere no fenômeno. A teoria das cordas propõe que tudo no universo, de átomos a estrelas, é formado por um único elemento primordial ou minúsculos filamentos de energia, que vibram de diferentes formas, criando as diferentes partículas elementares, como uma única corda de violino pode vibrar de diferentes formas, produzindo diferentes notas musicais. Assim, tudo vem de um mesmo elemento primordial que vibra de diferentes formas. Para cada partícula subatômica do universo existe um padrão de vibração particular. Da mesma forma, temos que o fluido cósmico ou universal, como já vimos, corresponde à matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Vimos também que o pensamento pode modificar as propriedades dos fluidos, que podem adquirir qualidades que, sob o aspecto físico, são excitantes, calmantes, penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, soporificos, narcóticos, tóxicos, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. O pensamento, como vimos, irradia-se em forma de ondas, de natureza eletromagnética, que vibram de diferentes formas, alterando as propriedades dos fluidos. Portanto, minúsculos filamentos de energia ou fluido cósmico correspondem à mesma ideia, sendo que as vibrações do pensamento alteram suas propriedades. Assim, tudo no universo é vibração na sua intimidade e tudo possui uma natureza mental. Nas experiências de Broglie, admite-se a interação entre as partículas observadas e o próprio observador, sugerindo que a consciência parece fazer parte da realidade física. O observador interfere no fenômeno, ou seja, o pensamento irradiado em diferentes tipos de vibrações realmente interfere no mundo subatômico a que o fluido cósmico, em sua forma sutil ou imponderável, faz parte. O espírito André Luiz nos diz que os espíritos superiores criam sobre o fluido cósmico, construindo as habitações cósmicas de múltiplas expressões, da mesma forma que nós mesmos criamos, a partir da matéria-prima existente, o nosso mundo particular. O pensamento, pois, pode alterar as propriedades dos fluidos à nossa volta e, de maneira impressionante, também dentro de nós mesmos, como veremos nos próximos itens. Quanto às 11 dimensões propostas por Edward Witten, considerando 3 espaciais, altura, largura e comprimento, uma temporal, tempo, e outras 7 dimensões recurvadas, com outras propriedades ainda desconhecidas, de certa forma nos faz lembrar as esferas espirituais citadas por André Luiz e mesmo por outros espíritos. O planeta Terra está envolvido por 7 esferas espirituais, cada uma dentro de sua própria frequência vibratória. Naturalmente, são apenas ideias aproximadas, com divergências entre si, pois cada uma das dimensões espirituais também possui as 3 dimensões espaciais, altura, largura e comprimento, e, obviamente, também possui a dimensão temporal. Os físicos afirmam que os universos paralelos não interferem uns nos outros, quando compreendemos que as diferentes esferas interagem continuamente umas sobre as outras.
As esferas espirituais que circundam nosso planeta, em diferentes frequências vibratórias, são habitadas pelos espíritos desencarnados, de acordo com seu estado vibratório, vibração essa emanada de seus pensamentos, considerando o aspecto intelectual e, principalmente, o aspecto afetivo, que corresponde à qualidade do pensamento, e o aspecto volitivo, que corresponde à sua intensidade. Tudo no universo é vibração, sintonia, ressonância. Tudo no universo, pois, possui uma natureza mental. Einstein percebeu, intuitiva ou racionalmente, que existe uma natureza única em todo o universo, buscando assim uma teoria de tudo.